Educação está começando. Este programa é um compromisso da rede de emissoras públicas e educativas com o ensino no país. Nossa proposta é discutir neste espaço a real situação do ensino no Brasil. Por que estamos tão longe das metas? Por que as crianças estão saindo da escola sem aprender o que precisam? Assim, você, eleitor, vai poder cobrar do seu candidato ou candidata uma proposta de governo coerente e realista. Hoje vamos conversar sobre o ensino médio, a última etapa para concluir a educação básica no Brasil. Nossa convidada dessa noite é Ilona Betkiraz, consultora em educação. Ilona, o ministro da Educação disse que estamos no fundo do poço no ensino médio. Pela sua experiência, por que a gente chegou nesse ponto? A questão que o ministro explicou quando soltou agora os últimos dados, né, da educação básica no Brasil, ele foi bastante claro, né? O ensino médio é o fundo do poço, mas começa lá na alfabetização o problema da educação. Eu acho importante que os espectadores compreendam, os eleitores compreendam que a educação é realmente um processo contínuo e cumulativo ao longo do tempo. Então, se não se aprende o que tem que ser aprendido na etapa anterior, você não consegue seguir para a próxima. E é por isso que os dados brasileiros mostram já um problema na alfabetização, na etapa onde metade das crianças já não está alfabetizada da maneira correta. Aí chega no 5º ano, os alunos se saem mais, assim, bateram a meta, né? Mas assim, a gente sabe que eles não estão se saindo bem. No final do ensino fundamental, aprenderam muito pouco em relação ao que deveriam aprender e em relação ao que aprenderam no 5º ano. E o ensino médio, na verdade, é o corolário desse processo como um todo. É um problema gravíssimo, porque a gente não está preparando a juventude para o mercado de trabalho. Então, essa questão que é, na verdade, de origem curricular, ela explica por que o problema não é só do ensino médio é só um sintoma gravíssimo, mas de uma doença que vem desde a alfabetização. Por que é que a gente não melhora no PISA? E por que é que a causa do problema, de uma maneira geral, está nas faculdades de educação, na formação dos professores, tá? Vou tentar explicar isso de uma maneira bem didática. O currículo, quando ele é bem feito, e o desenho do currículo nos países desenvolvidos, ele pressupõe para a língua, né, que a gente tem 2 mecanismos mais importantes de currículo no mundo inteiro, que é a língua oficial, no nosso caso é o português, e a matemática. As outras disciplinas decorrem das habilidades adquiridas nessas 2 disciplinas. Então, eu vou dar o exemplo do mecanismo curricular na língua. Então, você tem uma progressão que ela é vertical, ou seja, o aluno aprende a localizar uma informação no texto, ele aprende a fazer uma inferência a respeito de um texto e ele pode também aprender a confrontar textos que trazem informações diferentes, tá? Nós não fazemos essa progressão vertical e ela se dá desde a educação infantil, que é você ler um texto com uma criança e perguntar qual é a cor do Chapeuzinho Vermelho. O que a mãe da Chapeuzinho Vermelho estava fazendo antes de chamar a Chapeuzinho para levar a cesta. Isso não está na história, mas a gente pode inferir que ela estava preparando a cesta na cozinha, por exemplo, né? E a informação conflitante nós já não fazemos, e é por isso que a gente não melhora no PISA. A nossa progressão vertical na leitura de textos, ela não faz aos alunos perguntas complexas o suficiente. Tá, vamos ilustrar um pouquinho tudo isso que você está dizendo. Porque há 2 décadas o nosso ensino médio patina. O desempenho dos alunos não melhora e a evasão escolar aumenta. O sistema de educação básica começa a dar sinais dessa falência antes mesmo de chegar nessa etapa, mais ou menos entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental. Vamos conhecer as histórias por trás desses números. Do material escolar só sobrou este fichário. A Sara deixou a escola há 7 anos. Estava na 1ª série do ensino médio. Largou os estudos para trabalhar e ajudar a mãe. Fui parando, ia um dia e não ia outro. Aí, quando eu fui ver, já tinha parado de ir tudo e fiquei indo só trabalhando. Hoje, estão as 2 desempregadas. Fazem bolos e salgados para garantir a renda da família, que cresceu
com a chegada da Heloísa e da Ana Luísa. Não. Aos 23 anos e 2 filhas para criar, Sara reconhece que o estudo faz muita falta. Dificilmente você vai conseguir alguma coisa no meio de trabalho, acho que é muito difícil. Desde pequenininha eu falava que eu queria estudar, né? Eu queria fazer faculdade de psicologia. Aí eu sempre falei, depois, até esses tempos atrás, eu falava pra minha mãe, eu falava, nossa, se pudesse voltar no tempo para estudar o que eu tinha que ter estudado, entrar na faculdade. 11% dos alunos matriculados no ensino médio no Brasil abandonam os estudos. A evasão é o retrato mais cruel dos problemas que afetam esta etapa da vida escolar. Segundo dados do PNAD, com o Observatório de Educação, em todo o Brasil, na faixa etária dos 15 aos 17 anos, a taxa de jovens fora da escola é de 22%. Cerca de 1.600.000 adolescentes sem estudar. Este professor, que prefere não se identificar, dá aulas há 32 anos no ensino médio. Tem orgulho do que faz. Vergonha da situação das escolas públicas do país. Pelo menos para a minha geração, era uma coisa que é importantíssimo você ter uma escola, uma boa formação para poder ter um emprego. Hoje essa preocupação não é uma preocupação tão presente na maioria deles, infelizmente. A impressão que dá é que a escola, para muitos, infelizmente, perdeu o sentido, né? Perdeu o porquê dela estar ali, né? Por que eu tenho que ir para a escola? Para Sara e milhares de jovens como ela, a virada, a promessa de uma vida melhor, só com o compromisso daqueles que têm a obrigação de garantir que as filhas não vão escrever a mesma história da mãe e da avó. Antigamente, né, o pai e a mãe falavam, a gente falava, que nada, não vou me arrepender nem nada. Aí hoje em dia você pensa e fala, se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe falando, talvez não tava assim, né? Então, quero explicar bem para elas não fazerem igual, para elas poderem ter um futuro bom, né? Ilona, por que tantos jovens abandonam o ensino médio? Porque é muito difícil perceber, quando você é jovem, o que vem depois do seu aprendizado, né? Deixando essa questão como origem na escola, e é verdade, a origem está na escola, né? Se o aluno não aprende a ler textos cada vez mais complexos, ele não consegue entender que depois vem coisas. Ele precisa continuar aprendendo, precisa ter aquela motivação de permanecer na escola para alcançar coisas cada vez mais complexas, né? Então, se não foi dada essa progressão que eu estava explicando, perde o interesse, porque as escolas brasileiras, elas dão aos alunos textos sempre com o mesmo interesse mínimo. Por quê? Porque os alunos não aprendem vocabulário, porque eles não aprendem gramática, porque a escola não faz essa progressão curricular que garante ao aluno, às vezes até matérias que ele pode achar, eu não me interesso, isso não me interessa, isso é chato, né? Mas se o aluno está percebendo uma progressão na complexidade, se ele consegue entender o mundo por meio daquilo que ele lê na escola, né? Principalmente a leitura é extremamente poderosa para isso, o interesse tende a se manter, né? Por isso que no mundo inteiro a importância é dada uma importância enorme à língua local, no nosso caso a portuguesa, e a matemática, porque são as duas disciplinas que trazem essas habilidades de compreensão do mundo a partir de uma vivência escolar, que faz com que o aluno mantenha o interesse. Os últimos dados, 7 em cada 10 alunos do ensino médio não têm o conhecimento minimamente suficiente nem de português nem de matemática, né? Não tem porque a escola não deu. Isso tem que ser claro. Assim, às vezes, até na fala do professor, parece que é o desinteresse do aluno, mas a escola antes se desinteressou pelo aluno e aí ele devolve o desinteresse. Mas se ele estiver aprendendo ao longo dos anos, ele vai se manter conectado à escola, porque todo mundo sabe, mesmo que intuitivamente, que a escola é uma etapa importante para a vida adulta. As pessoas sabem disso, mas se não vive no dia a dia uma progressão de aprendizagem, aí o interesse
some mesmo e as pessoas evadem, ou se não evadem, porque também há pouca diferença, né? A gente viu o caderninho da Sara guardado, né? Há pouca diferença. Ela evade, ou o aluno evade, ou o aluno continua até o fim, tem o diploma e mesmo assim aprendeu muito pouco. Você falou da Sara, da mãe dela, a gente vai ouvir agora outras pessoas, porque basta escutar pais e alunos na porta da escola para entender a dimensão de todos esses problemas no ensino público. Eu educo meus filhos em casa, para ele respeitar a professora, para ele respeitar os funcionários da escola, para ele respeitar o coleguinha, é minha obrigação. Ensinar a ler e escrever é a obrigação da escola. Concorda comigo? Meu filho está no 2º ano, não consegue ler ainda. Na profissão do professor para estar mais evoluir, né? Para ensinar as crianças mais para frente, porque as crianças estão muito devagar. Olha o tamanho da criançada, tem gente que não sabe nem ler aqui, ó. Olha o tanto de criança que não sabe ler, já pensou? Então tem que melhorar tudo, né? No caso é tudo. Eu acho que é o ensino da escola que precisa melhorar, entendeu? O ensino que a escola tem não ajuda. Realmente não tem aula, não tem professor, então não tem um ensino de qualidade. Desanima sim, porque tem essa escola aqui, por exemplo, senta ali dentro, tudo cai nos pedaços, sabe? A escola é bem ruim mesmo. Se for ver o que tá ruim aqui, tá quase tudo aqui, viu? Quase tudo ruim. Escola em mal condições, né? E os diretores, tudo que a gente fala, às vezes eles vêm com mal resposta pra gente. Então isso aqui, para melhorar, precisa muita coisa, viu? A estrutura, o ambiente, os alunos, sabe? O contexto escolar faz a gente acabar desistindo. A gente manda nossos filhos para a escola e a gente fica, enquanto eles não chegam em casa, a gente fica com o coração na mão, porque a segurança não tem, né? A gente tem que trazer, tem que vir buscar, no mau sacrifício, né? A oportunidade de escolher o que melhorar na sua escola, o que você queria resolver? Aula, né? É bom ter aula, para a gente poder, quando for prestar alguma coisa, ter pelo menos condições de ir bem, né? Porque é complicado as coisas. Ilona, se falta tudo, por onde começar a melhorar? Olha, a questão que as pessoas falam muito, né, que o ensino é ruim, o privado é muito melhor do que o público, no sentido do funcionamento do dia a dia, é verdadeiro isso, né? Mas quando a gente olha os dados em uma comparação internacional, as escolas privadas brasileiras são um pouquinho melhores do que as públicas, mas não estão com essa bola toda, né? Então, esses depoimentos são contundentes porque a população sabe exatamente qual é o problema. Quer dizer, a criança desse tamanho que ainda não sabe ler, está errado, né? E isso vem lá das escolas de formação docente. A questão está ali. Por que o ensino, do ponto de vista operacional, realmente o ensino público está sucateado? Mas do ponto de vista curricular e de técnicas de ensino, etc., as escolas são as mesmas que formam os professores. Então, se a gente tivesse escolas de formação docente que realmente ensinasse os professores a serem bons professores, tinha menos diferença no ensino. Mas então é o currículo para todos que precisa mudar? Precisa. Nós precisamos subir o nível de ensino para todo mundo e manter, e para todo mundo, e para todas as escolas brasileiras, e manter os alunos aprendendo cada vez mais ao longo de todo o tempo, que é para o lado deles, eles se manterem na escola. Do ponto de vista do eleitor, né, do usuário, realmente há uma questão de condição das escolas, de condição de ensino, de aprendizado, de professores que faltam, etc. Isso tudo tem que ser coibido ao máximo. Tem que haver uma condição de operação escolar que é mais ou menos a mesma para as escolas públicas, privadas, para a elite, para os pobres, etc. Isso tem que realmente ser resolvido. Se lhe fosse dado o direito de resolver uma coisa de imediato, o que seria? Alfabetizar todo mundo, até o 1º ano do ensino fundamental. Como? Usando o método correto. Porque o problema no Brasil, as crianças nessa etapa frequentam a escola diariamente. É que os professores não ensinam a elas a lerem do mesmo método que o mundo inteiro ensina e que é uma coisa muito simples. E essa conta pertence às escolas de formação docente. E vai ser cobrada lá no ensino médio? Sim, porque se você não aprendeu a ler quando você tinha 7 anos, o problema não se resolve sozinho. Porque depois da etapa que é obrigatório o ensino da alfabetização, ninguém mais liga, né? É difícil recuperar. Então, a conta da não alfabetização está nas escolas de formação docente. Isso tem endereço certo.
tá? A operação das escolas, se o professor falta ou não falta, se tem o prédio está quente aos pedaços, não está, se os alunos brigam ou não brigam, isso é uma questão da operação das escolas, que depende de governadores e prefeitos, né? Mas não saber alfabetizar, a conta tem o endereço, que é a Escola de Formação de Professores. E no ensino médio, o que você mudaria de imediato? Recuperar o tempo perdido, dá um trabalho danado, por isso que eu acho que talvez seja uma boa ideia o ensino integral, nesse sentido de tentar recuperar para essa geração que já está na escola, né? A gente tem que consertar a torneira, né? Mas para a geração que já está na escola, tem que recuperar, é justo que se recupere aquilo que o aluno não aprendeu, principalmente dessas, né, de língua portuguesa e matemática, para que ele possa seguir para o ensino técnico, para uma universidade ou para o mercado de trabalho com as ferramentas mínimas. Senão, a gente tem milhares e milhares e milhões de casos como a Sara e a mãe dela, que estão vivendo de fazer docinho, que é digno, mas não é o que a gente quer para a nossa juventude. Não é o que o país precisa, né? O país precisa de profissionais mais qualificados. Exatamente. Nós precisamos de pessoas que consigam compreender textos, situações complexas e que possam, primeiro compreendê-las e depois dar a solução, desenhar as soluções para resolver essas questões que o Brasil todo vive. Se você não compreende a complexidade da realidade, porque você não tem a estrutura mental que a escola deveria ter dado, nós não vamos ter essas pessoas contribuindo para o futuro do Brasil. Pelo contrário, elas vão ser apenas, não quero dizer isso, apenas um peso, mas elas se transformam num peso porque elas não conseguem, elas não lhes foi dada a chance de contribuir. E elas pesam para o Estado e se transformam, ao invés de ser a solução, se transformam na parte do problema. Por isso estamos aqui e por isso as próximas eleições as pessoas têm que pensar muito bem antes de escolher os candidatos, né? Exatamente. Mas então vamos agora ver a frase que nós separamos para a nossa despedida. A educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. A frase é de Nelson Mandela, presidente da África do Sul, Prêmio Nobel da Paz e que dedicou boa parte da vida para acabar com o regime do apartheid que separava brancos e negros. Mandela morreu em 2013, com 95 anos de idade. O De Olho na Educação volta amanhã às 8:55 da noite. E eu agradeço muito a sua presença, Ilona. Obrigada por compartilhar as suas preocupações e os seus conhecimentos. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Nossa ideia com esse programa é te deixar mais bem informado para que você cobre dos seus candidatos nas eleições de outubro propostas que sejam coerentes com as reais necessidades do nosso sistema de educação. Não aceite menos do que isso. De Olho na Educação, um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã.